Bem-vindos ao JW Broadcasting. Vejam alguns destaques do programa desse mês. Já aconteceu de alguém ficar irritado com você por causa do que você acredita e você ficou sem reação? Você não é o único. Nesse vídeo, vamos ver como Cláudio lidou com uma situação assim. Dependendo das circunstâncias, alguns conseguem servir no tempo integral e, ao mesmo tempo, criar filhos. Como eles fazem isso? A história do casal Schiller vai responder essa pergunta. Vamos ver também como a escola de pioneiros ajuda os alunos. Mas esses alunos não são pioneiros. Na verdade, são betelitas. E vamos ver como podemos usar bem nosso tempo para fazer as coisas mais importantes. Tudo isso e muito mais no programa desse mês. Para muitos, trabalhar com o carrinho é uma boa maneira de pregar as boas novas no seu território. Geralmente, quando pensamos nesse tipo de pregação, nós imaginamos ficar numa rua movimentada ou em outra parte da cidade. Vamos ver como é pregar com o carrinho num local bem diferente. Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz que podemos perceber o poder de Jeová nas coisas que vemos na criação. E quando visitamos um parque nacional e vemos como a natureza é bonita, logo pensamos nesse texto. Alguns irmãos chegam a viajar até 3 horas para chegar no parque e participar nesse trabalho. Geralmente, esses parques têm áreas que são públicas. Por isso, nós conseguimos permissão para trabalhar com os carrinhos nesses lugares. É um lugar lindo. Isso deixa as pessoas mais tranquilas. Assim elas ficam mais à vontade para conversar com a gente. Aqui as pessoas ficam com a sensação de que estão mais perto de Deus. Daí elas veem o carrinho com publicações que falam sobre Deus e isso chama a atenção delas. Pessoas do mundo todo vêm visitar o parque. Encontramos pessoas de várias culturas. E geralmente temos publicações no idioma delas. Esse trabalho ajuda muitas pessoas, especialmente as que não têm acesso às publicações no seu país. Um casal chinês se aproximou e disse: "Muito obrigado por nos dar a Bíblia no nosso idioma." A gente ficou contente, foi muito bom. Pode ser que elas não parem nem falem com a gente, mas elas veem o carrinho e vão lembrar que já viram o carrinho no aeroporto ou na cidade delas. Daí, elas vão ficar curiosas, vão acessar nosso site e querer saber quem somos. Às vezes a gente fica admirando a beleza desse lugar e parece que está sonhando. Não dá para acreditar que temos o privilégio de trabalhar com o carrinho num lugar tão bonito. Logo, esses parques nacionais não vão ser apenas lugares isolados. Não vamos ter que viajar para chegar até eles, porque a Terra toda vai ser um parque. Vai ser muito bom quando todos na Terra puderem aproveitar dessa bela obra de arte que o Criador fez para nós. Podemos perceber as qualidades de Jeová só de tirar tempo para estudar a criação. Então, dá para ver como é bom pregar num lindo local que chama a atenção para o que Jeová criou. É claro que muitas vezes é preciso pedir permissão das autoridades do parque, mas a ideia de tirar tempo para apreciar alguma coisa tem tudo a ver com o discurso desse mês. Eu gostaria de falar sobre algo muito valioso que todos nós temos: o tempo. Com certeza ficamos o tempo todo pensando no tempo enquanto cuidamos das atividades do dia a dia. Pense em quantas vezes você olha no relógio ou no celular para ver que horas são. Por que fazemos isso? Para ver se ainda temos tempo, se estamos atrasados ou se o nosso tempo acabou. Mas o que é o tempo? Um dicionário diz que é uma continuidade espacial. Outro diz que o tempo é a coisa medida em segundos, minutos, horas, dias e anos. É quase impossível explicar de modo simples o que é o tempo. E a Bíblia não dá uma definição dele.
Isso dá a entender que Jeová sabe que está além da nossa capacidade a entender exatamente o que é o tempo. Mas a Bíblia fala sobre esse assunto. Ela mostra que Jeová leva o tempo bem a sério. Diz que o tempo é algo que deve ser usado com sabedoria. E ela nos dá a maravilhosa esperança de viver infinitamente, ou seja, para sempre. Outra coisa que sabemos sobre o tempo: cada pessoa tem exatamente a mesma quantidade de horas e minutos por dia. Pessoas ricas não podem comprar mais horas e os cientistas não conseguem criar mais minutos. É impossível recuperar o tempo perdido. Também não dá para economizá-lo para usar outro dia. Pense nisso. Nós temos a mesma quantidade de horas por dia que Jesus Cristo tinha quando esteve na Terra. E com certeza ninguém usou o tempo de forma mais sábia do que o Filho de Deus. Dizem que tempo vale muito mais do que dinheiro. Então, cabe a nós decidir como usar o nosso tempo. Sobre isso, tem um princípio na Bíblia que nos dá uma boa orientação. Um princípio que o apóstolo Paulo menciona aqui em Filipenses 1, 9 e 10. Ele escreveu no versículo 9, e isto é o que continuo a pedir em oração. Versículo 10, que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes. Por isso, o tema do programa desse mês é: tire tempo para as coisas mais importantes. Isso significa que temos um desafio duplo. Primeiro, temos que decidir quais são as coisas mais importantes da vida. No versículo que acabamos de ler, algumas Bíblias dizem: poderão distinguir o que é melhor. Então, temos que distinguir as coisas menos importantes das coisas mais importantes. Temos que trabalhar para sustentar a família, cuidar da casa e cuidar dos filhos e dos pais idosos. Além disso, temos muitas coisas importantes relacionadas com a nossa adoração a Jeová que merecem toda a nossa atenção. Ler a Bíblia e meditar nela, fazer estudo pessoal e adoração em família, preparar e assistir às reuniões, cuidar das responsabilidades que temos na congregação e participar na pregação. Além disso, quem não quer ter algum tempo para descansar, fazer exercícios, cuidar do jardim, se divertir ou passar tempo com a família e amigos? Já ficou com a sensação de que você não tem tempo suficiente para fazer todas essas coisas? Que é difícil fazer tudo o que temos que fazer para Jeová por causa da nossa vida corrida? Por mais que a gente queira, não podemos acrescentar 1 hora no dia ou 1 dia na semana para fazer mais coisas. É por isso que temos que escolher bem as coisas que vamos fazer. Nós vamos conseguir fazer mais coisas se dermos prioridade ao que realmente é importante. E o que significa dar prioridade? Significa decidir o que é mais importante e fazer isso primeiro. Ou seja, decidir o que deve receber atenção antes das outras coisas. Tem um provérbio bíblico que ilustra bem a importância de dar prioridade às coisas que temos que fazer. Provérbios 12:11 diz: quem cultiva a sua terra terá fartura de alimento, mas quem se empenha por coisas sem valor não tem bom senso. A mensagem é clara. O lavrador deve aproveitar bem o dia trabalhando na lavoura em vez de perder tempo com coisas sem valor. Da mesma forma, um cristão que se esforça para fortalecer sua amizade com Jeová pode confiar que vai ter as bênçãos dele. Mas a pessoa que se envolve com coisas sem valor coloca em perigo sua amizade com Deus. Como podemos evitar isso? Por usar nosso valioso tempo para as coisas espirituais e não para coisas que poderiam nos impedir de servir a Jeová de toda a alma. Por exemplo, o que deve ser mais importante para nós? Começar o dia fazendo uma oração para louvar e agradecer a Jeová por mais um dia?
ou ligar para um amigo para ter notícias da vida dele. Não tem nada de errado em conversar com um amigo, mas temos que tirar tempo para conversar com nosso melhor amigo, Jeová. É claro que o mais importante é conversar com o nosso Pai Celestial, por isso, orar a Ele deve vir em primeiro lugar. O apóstolo Paulo tinha outras coisas para dizer sobre como usar o tempo. Em Efésios 5, 15 a 17, ele escreveu: Assim, estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Portanto, parem de ser insensatos, mas compreendam qual é a vontade de Jeová. Agora, vamos falar sobre a segunda parte do nosso desafio: ter tempo suficiente para cuidar das coisas mais importantes da vida. O que o conselho de Paulo de usar o tempo do melhor modo possível realmente significa? Em grego, significa literalmente comprar o tempo determinado. Isso envolve comprar tempo de outras coisas. Então, é bom analisarmos como o nosso tempo está sendo usado e ver que ajustes temos que fazer para comprar ou ter tempo para as coisas mais importantes. Então, se compreendermos qual é a vontade de Jeová, vamos usar todo o tempo possível para fortalecer cada vez mais nossa amizade com Jeová e participar de toda a alma no serviço dele. Você já tem uma programação fixa para suas atividades espirituais? No caso das reuniões, já temos uma programação pronta. Sabemos o dia e a hora das nossas reuniões de meio de semana e de fim de semana. Só não podemos deixar que nada nos atrapalhe de assistir às reuniões, porque elas devem vir em primeiro lugar na nossa vida. Hebreus 10, 25 diz para não deixarmos de nos reunir. Para as outras coisas, leitura da Bíblia, preparação para as reuniões, adoração em família e serviço de campo, temos que fazer nossa própria programação e nos apegar a ela como parte da nossa rotina espiritual. Veja um exemplo. O que a sua família geralmente faz sábado de manhã? Muitas famílias costumam ir no campo todo sábado. Dificilmente elas deixam que algo atrapalhe isso. Para elas, sábado de manhã não é hora para aulas de música, de dança, cursos de culinária, ir para a academia ou qualquer outra coisa. É hora de ir no campo. Quando a família tem uma rotina assim, a vida fica mais fácil para todos. Ninguém precisa ficar perguntando na sexta-feira à noite o que eles vão fazer no sábado de manhã. Todos já sabem que aquele dia é dia de campo. Mas se deixarmos isso ao acaso toda semana, isso quer dizer que 52 vezes no ano, vamos ter que decidir se vamos ou não no serviço de campo no sábado. É muito mais simples decidir de uma só vez que vamos usar aquele tempo para ir no campo, a não ser que aconteça alguma coisa grave ou um imprevisto. É claro, dependendo da situação da sua família, talvez seja melhor outro dia da semana e não o sábado. Mas você entendeu. Ir no campo toda semana não pode ser deixado ao acaso. Em Marcos 13:10, Jesus colocou a pregação em primeiro lugar quando disse: as boas novas têm de ser pregadas primeiro. Então, para colocar as coisas espirituais em primeiro lugar na nossa vida, temos que, primeiro, considerar essas coisas como mais importantes. E segundo, temos que reservar tempo para cuidar dessas coisas. Isso significa programar um tempo específico para a nossa adoração a Jeová e para fortalecer nossa espiritualidade. Eclesiastes 3:1 reforça essa ideia. Diz: para tudo há um tempo determinado, há um tempo para toda atividade debaixo dos céus. Nós temos que decidir quando é o tempo determinado para tudo o que fazemos no serviço a Jeová. Se estamos tendo dificuldade para decidir isso, será que podemos diminuir o tempo que gastamos com passatempos, diversão, esportes e redes sociais e usar esse tempo para a leitura da Bíblia, adoração em família, preparação para as reuniões e serviço de campo?
Se fizermos isso, vamos nos sentir bem e ficar mais animados em sentido espiritual. Foi isso que aconteceu com um chefe de família que eu conheço. Ele começou a se preparar melhor para participar toda semana nas joias espirituais na reunião de meio de semana. Ele tira tempo no domingo à noite para fazer isso. O resultado é que toda a sua família e a congregação tiram proveito dos excelentes pontos que ele aprende e ele fica contente com isso. Um casal decidiu parar com alguns dos seus hobbies e projetos pessoais. Eles até guardaram os itens relacionados a esses hobbies. Por quê? Para que essas coisas não desviassem a atenção deles. Como essas coisas não são tão importantes, eles decidiram deixá-las de lado. Nós faríamos bem em analisar nossa vida e limitar o tempo gasto com coisas desnecessárias que podem atrapalhar nossa rotina espiritual. Imagine como isso vai ser bom. Pense bem, se pudéssemos tirar 30 minutos por dia das coisas menos importantes, isso seria mais ou menos o tempo que levaria para lermos a Bíblia em um ano. Ou, se pudéssemos reservar 1 ou 2 horas a mais por semana para o campo, pense em quantas coisas mais poderíamos fazer. Jeová e Jesus ficariam muito felizes de nos ver tirando tempo para as coisas mais importantes. Por que achamos bom tirar um tempo para considerar como usar nosso tempo? Por causa de outra coisa que a Bíblia diz. 1 Coríntios 7:29 diz que o tempo que resta é reduzido. Com certeza, isso se aplica ao tempo que resta até a grande tribulação. Agora não é hora de deixar de lado a coisa mais importante, a nossa adoração a Jeová. Tirar tempo para o que é mais importante na vida é algo que todos temos que fazer, até os jovens. E esse é o foco do videoclipe desse mês, com o tema Pra Tudo Há um Tempo. Cada dia na vida vou escolher o que tem mais valor, o que vou fazer. É bom parar um tempo e me divertir, mas também lembrar o que é importante pra mim. A vida é simples assim, pra tudo há um tempo. Oro, estudo e nesses momentos, como é bom sentir Jeová ao meu lado. Deixo pra trás o que me distrai, sempre escolhendo o que vale mais. Usar meu tempo pra Jeová me faz feliz. Quantas preocupações, o fim do mês. Tudo tem o seu tempo e tem sua vez. Minha família quero proteger, vou dar amor, atenção e bons momentos viver. A vida é simples assim, pra tudo há um tempo. Oro, estudo e nesses momentos, como é bom sentir Jeová ao meu lado. Deixo pra trás o que me distrai, sempre escolhendo o que vale mais. Usar meu tempo pra Jeová me faz feliz.
é simples assim, pra tudo há um tempo. Oro, estudo e nesses momentos, como é bom sentir Jeová ao meu lado. Deixo pra trás o que me distrai, sempre escolhendo o que vale mais. Usar meu tempo pra Jeová me faz feliz. Que música bonita! E que crianças lindas vimos nesse videoclipe. Temos aqui 2 jovenzinhos para nos ajudar. Esse é o Logan, esse é o Aiden. Obrigado por virem. A gente que agradece. O que vocês acharam do vídeo? Eu gostei. Mostrou um monte de famílias fazendo coisas para Jeová. Muito bom. Uma coisa que eu vi é que eles não estavam numa cidade agitada com muita gente, mas um lugar tranquilo. A família estava na praia, vendo coisas da Bíblia e passando tempo juntos. Muito bem observado, meninos. Vocês viram que a música repetiu 3 vezes. Usar meu tempo para Jeová me faz feliz. E mencionou 3 coisas importantes. Lembram quais foram? Oração, estudo, ter Jeová do nosso lado. Muito bom. Boas coisas para lembrar, não é mesmo? Eu e minha esposa somos da mesma congregação do Logan e do Aiden. Eles não perdem nenhuma reunião. Eu gosto muito de ver vocês 2 participando nas reuniões e dando comentários nas próprias palavras. Isso é muito bom e serve de exemplo para outros. Parabéns! E agora as reuniões de meio de semana mostram bastante vídeos. O que vocês acham disso? Eu acho que a reunião com vídeos, em vez de só discursos, fica mais interessante. Concordo. Eu gosto muito dos vídeos nas reuniões e acho que eles combinam bem com as partes. E como vocês sabem, até vídeos do Pedrinho e da Sofia são mostrados de vez em quando. Vocês têm alguma sugestão para um novo vídeo do Pedrinho? Eu tenho. O Pedrinho está na escola e é convidado para uma festa de aniversário. Em casa, ele mostra o convite para os pais. Os pais dizem o que ele tem que fazer, e daí ele prega para os colegas na escola. Mas, antes, a Sofia dá sugestões sobre como ter coragem de falar com os colegas. Muito bom. Aiden, tem alguma sugestão? Tenho. Acho que uma boa ideia seria: chega um aluno novo na classe do Pedrinho. No dia do aniversário desse menino, ele distribui doces para todos. O Pedrinho agradece, mas não aceita. Daí, o menino começa a pegar no pé do Pedrinho, dizendo que ele não faz nada legal e não sabe o que está perdendo. O Pedrinho podia falar disso com os seus pais e depois dizer para o colega por que ele não comemora aniversário. Muito bom. Eu acho que a comissão de ensino do corpo governante vai gostar dessas ideias. Chamamos vocês aqui para me ajudar com um teste. Alguns irmãos que estão assistindo já conhecem esse teste. E vocês devem conhecer também, porque já saiu no volume 2 do livro Os Jovens Perguntam Respostas Práticas. A ideia é mostrar como podemos usar nosso tempo para as coisas mais importantes. Primeiro vou explicar o que temos aqui na mesa. As 2 vasilhas representam uma semana na vida de um cristão. As pedras grandes representam as coisas mais importantes que temos que fazer durante a semana, e as pedras pequenas representam as coisas menos importantes da vida. Diversão, hobbies, praticar esportes, usar a internet, as redes sociais, fazer aulas de música. Tudo isso é divertido, mas não é essencial. A ideia é tentar colocar as pedras grandes na mesma vasilha das pedras pequenas. Eu vou te dar uma pedra por vez, Logan, e você coloca na vasilha. A primeira representa as coisas importantes que seus pais têm que fazer. Seu pai trabalha para sustentar a família. Pode ser que sua mãe seja pioneira ou tenha que trabalhar fora.
Ela com certeza tem muita coisa para fazer em casa. E vocês têm que ir para a escola, fazer lição de casa, e isso ocupa boa parte do seu tempo, não é? Essa pedra representa o que todos na família têm que fazer em casa. Limpar, lavar roupas, cozinhar, cuidar do quintal, do carro e assim por diante. Isso toma bastante tempo. Essa aqui representa 1/3 da nossa vida, dormir. As coisas mais importantes, as atividades espirituais. Por exemplo, leitura da Bíblia e meditação, estudo pessoal e adoração em família. Essa outra representa todo o tempo que precisamos para nos arrumar, vestir, ir para as reuniões e assistir todas elas. E essa representa o tempo que gastamos no campo no fim de semana. Eu esqueci de dizer que as pedras não podem passar da boca da vasilha. Não cabe, né? Não. Ok. Quando isso acontece, alguns irmãos pensam: acho que não vou no campo essa semana. Ou ainda, acho que não vou ler a Bíblia nem fazer adoração em família essa semana. Mas isso não está certo. Essas são as coisas mais importantes da vida, as coisas espirituais. Será que dá para fazer tudo isso na semana? Vamos ver. Vamos colocar as pedras na outra vasilha. Logan, veja se você consegue fazer isso. Deu certo. Que bom, né? Isso mostra que é possível fazer as coisas mais importantes. Mas é claro que a gente precisa de um tempinho para se divertir, não é? Aiden, vamos ver quantas pedrinhas você consegue colocar na vasilha. Dá pra colocar mais. Muito bom. Viu só quantas você conseguiu colocar? Mas não coube tudo, não é? Não tem problema. A Bíblia diz que temos que comprar tempo para as coisas mais importantes. Por isso, não podemos gastar todo o nosso tempo com diversão. Queremos fazer as coisas mais importantes. O que esse teste nos mostrou? Por que não deu para colocar as pedras grandes na primeira vasilha? Aiden? Porque tinha muita diversão. Isso mesmo. Logan, por que foi possível colocar as pedras grandes na outra vasilha? Porque a gente colocou as coisas menos importantes depois, tipo assistir televisão e jogar videogames. Foram colocadas por último, certo? Então essa é a lição. Faça as coisas mais importantes primeiro. E conseguir isso vai depender do que colocarmos primeiro na vasilha, ou seja, na nossa vida. Muito obrigado pela ajuda, meninos. Gostei muito. E continuem sendo bons publicadores. Nos vemos na próxima reunião. Com essa ilustração em mente, vamos ver um vídeo sobre a família Schiller. Será que é possível encontrar o equilíbrio entre criar filhos e estar bem ocupado no serviço de Jeová? E será que os pais podem ter o alvo de fazer mais para Jeová até mesmo no tempo integral? Vamos ver a resposta. Às vezes perguntam para nós, qual é o segredo? Como vocês criaram 6 filhos? Nós casamos no dia 16 de setembro de 1972. 2 coisas começaram a vir rápido e ao mesmo tempo. Privilégios na organização e filhos. Eu me tornei ancião pouco depois que começou o arranjo de anciãos.
As crianças fizeram parte de tudo, e a gente acha que eles nem percebiam isso. Estávamos substituindo no circuito com 5 filhos. E não sei se eles tinham ideia do que a gente estava fazendo. Em 1989, nós éramos pioneiros e tivemos a oportunidade de ajudar em Betel. Às vezes 1, às vezes 2 semanas. Patterson estava sendo construído naquela época. E nós reconhecemos que podíamos fazer mais. Um dia, fomos a Betel e eu disse: olha, se precisarem de um médico em Patterson, estou à disposição. Ou eu posso me colocar à disposição, quem sabe? E não é que pouco tempo depois eles me ligaram e perguntaram: quanto tempo você precisa para vender a casa e vir para Betel? Então, vendemos a casa por um preço menor do que ela valia. E lá fomos nós para Betel, com 6 filhos, começar uma nova vida. Então, aprendemos bem rápido que não devíamos recusar nenhum privilégio só porque tínhamos filhos. Quando fomos para Betel, nossa filha mais velha tinha 17 anos. Ter filhos nos deixou mais humildes, porque quando a gente achava que estava se saindo bem, percebíamos que cada filho tinha que ser disciplinado de um jeito diferente. E quando a gente pensava: agora eu peguei o jeito, daí acontecia algo que mudava tudo. Foi difícil continuar fazendo as coisas básicas, sabe? Você chega em casa cansado. Seria fácil ficar uma segunda-feira sem fazer estudo em família. São essas coisas básicas e simples que nos mantêm na linha. Eu sempre penso na ilustração que Jesus contou no fim do Sermão do Monte, aquela sobre o alicerce que foi destruído. Jesus nunca disse que o problema era a tempestade, o problema era o alicerce. E sabemos que a fé de qualquer criança e até dos adultos vai ser testada. Então a gente fez de tudo para que eles tivessem um alicerce que não poderia ser destruído. Prepare seus filhos, ensine-os a lidar com as pessoas e prepare-os para a vida. A gente pensava: alguns pais exigem que seus filhos façam faculdade. Então nós exigíamos que eles fossem pioneiros por 1 ano. Qualquer tipo de educação neste mundo pode te ensinar as habilidades que você precisa para conseguir um emprego. Mas a Bíblia ensina princípios que nos mostram como viver. Todos eles continuaram como pioneiros. E eles fizeram vários tipos de trabalho para se sustentar. Trabalharam em madeireira, com limpeza e instalação de telhados. E nenhum deles tem uma vida complicada que atrapalha seu serviço a Jeová. Eu queria que meus filhos vivessem para sempre e sabia que teria que devolvê-los para Jeová. A gente precisa entender que nossos filhos não são nossos, são de Jeová e temos que respeitar isso. Não ficamos mais dizendo para eles o que eles têm que fazer. Nossos filhos moram longe e têm uma vida bastante ocupada, mas nós gostamos muito quando eles tiram um tempo para conversar com a gente. Você não vai se lembrar. Mas uma vez, antes de você dormir, eu perguntei: o que você pediria para Jeová em troca de tudo que você fez por ele? Lembra o que você respondeu? Você disse: meus filhos no novo mundo. Deuteronômio 30:19 diz que nós é que escolhemos a vida ou a morte. Então nós fizemos tudo o que podíamos como pais, coisas boas e coisas não tão boas. Mas no final, cada filho fez a sua escolha. É por isso que eu digo que não teve segredo nenhum. Temos muito orgulho dos nossos filhos e do que eles se tornaram. Foi decisão deles. Acho que foi isso que aprendemos. Aproveite todas as oportunidades. É muito bom ouvir histórias como a do irmão John e da irmã Sharon, que usam seus talentos no serviço de Jeová.
O irmão John disse que fazer as coisas mais importantes foi o que ajudou sua família a manter o foco espiritual. Assim, quando surgiu a oportunidade, ele pôde fazer mais para Jeová, inclusive ser pioneiro, substituir no circuito e ajudar em Patterson, já que era médico. Provérbios 10:22 diz: é a bênção de Jeová que enriquece, e ele não acrescenta a ela nenhuma dificuldade. Isso com certeza aconteceu com o irmão John e sua família. Jeová nos dá bênçãos de muitas maneiras. Uma delas é por meio do treinamento que recebemos nas reuniões, nas assembleias, nos congressos e até em escolas especiais. Esse treinamento nos ajuda a colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. Nos últimos anos, membros da família de Betel cursaram a escola do serviço de pioneiro. Vamos ver como essa escola os ajuda no seu serviço em Betel e na pregação. Foi um privilégio para nós, betelitas, estudar durante 6 dias. O corpo governante nos deu tempo para estudar mais sobre as qualidades de Jeová. Isso foi muito bom para nossa espiritualidade. Para muitos betelitas, isso foi um presente de Jeová, porque eles nunca tinham feito a escola antes. Aliás, um casal que tinha 50 anos de tempo integral nunca tinha feito a escola de pioneiros. Eu fui convidada 2 vezes, mas infelizmente eu não pude aceitar o convite naquela época. Eu pensei como que se Jeová estivesse me dando uma 3ª chance. E dessa vez eu não ia perder. No começo é um pouco estranho. Você é betelita, não é pioneiro. Mas daí, quando você faz a escola e vê como ela te ajuda na pregação, você vê que foi realmente um presente do corpo governante nos dar esse privilégio de fazer a escola. Você está na companhia de pessoas que foram pioneiros por anos. Alguns cursaram de Gileade, alguns serviram no circuito, outros foram instrutores da escola. É muito bom. Mesmo num ambiente espiritual como Betel, eles precisam de encorajamento. Nós não saímos tanto no campo como saímos quando éramos pioneiros. Por isso, poder usar bem nosso tempo na pregação faz muita diferença. Na escola de pioneiro, você aprende muito sobre a pregação. Então, eu servi como pioneira auxiliar de 30 horas e ia bastante no campo nos fins de semana. Assim, eu me senti mais preparada para a escola. Acho que todo cristão tem que ter alvos. E mesmo a gente em Betel precisa de alvos. Então o curso, a principal lição que eu tirei foi que eu, mesmo estando em Betel, eu posso me esforçar mais pela minha congregação, me esforçar mais pelo ministério. Depois da escola, eu vi que precisava ser mais humilde no meu serviço em Betel e na pregação. Como tem bastante alimento espiritual em Betel, a gente corre o risco de não fazer tanto estudo pessoal. Os alunos e os instrutores meditavam bastante para dar seus comentários. E isso me incentivou a meditar mais também. No curso, eu tive que estudar um pouco mais do que o normal. Então, eu tive que me dedicar mais na leitura para me preparar bem para as aulas. A escola me ajudou a melhorar na pregação e eu gostei muito da demonstração que mostrou o que devemos e o que não devemos fazer. Teve uma demonstração na escola que era o que não fazer no estudo. E eu me vi ali. Parece que eu tinha muito que melhorar na questão de fazer bons estudos bíblicos. E eu lembro de uma demonstração que ensinava como a gente pode dar testemunho informal numa fila do supermercado, por exemplo. Isso me ajudou a ter mais coragem para dar testemunho informal. Com o curso, nós aprendemos muito sobre Jesus. Como Jesus ele era trabalhador, zeloso, ele se preocupava com as pessoas em sua volta. Então isso me ajudou a ser um trabalhador árduo, zeloso, e me tornando assim mais acessível com as pessoas com que trabalho. Nós estamos em Betel para apoiar a pregação, então não importa a nossa designação, de uma forma ou de outra ela apoia a pregação. Precisamos mostrar o fruto do Espírito não só na pregação, mas também no dia a dia, no nosso relacionamento com os irmãos. O amor é uma qualidade muito importante para quem serve em Betel. Eu trabalho no departamento de computadores.
Mas não dá para mostrar amor pelos computadores. A escola fortaleceu meu desejo de mostrar amor pelos irmãos. De todas as escolas que eu já fiz, essa que foi a que mais teve impacto na minha vida. Em uma semana ela fortalece a fé da gente, amplia nossa visão, treina nossa consciência, ela aprofunda nosso amor. Com certeza a escola reforçou o espírito de pioneiro. Nós não somos pioneiros, mas a escola nos ajudou a ver que o serviço de pioneiro é importante e contribui para a nossa alegria de servir a Jeová. Então queremos continuar nos esforçando no campo. Nós gostamos muito de ver como a pregação é importante e como nos ajuda a manter forte a nossa amizade com Jeová. Sem dúvida, tirar tempo para ser treinados por Jeová dessa maneira é uma bênção. O treinamento espiritual em Betel também inclui a adoração matinal. Muitos irmãos têm comentado que gostam muito das adorações matinais que aparecem na TVJW. Vamos ouvir o irmão Jeffrey Jackson, do Corpo Governante, que vai falar sobre como podemos ser fiéis como Abraão. Vamos supor que pedissem para você escrever sua biografia na Sentinela. Depois de passado o choque, como você começaria? Você deve ter notado nas muitas experiências na Sentinela que o primeiro parágrafo começa contando um momento decisivo na vida da pessoa. Por exemplo, o irmão Eric Beveridge, que serve nos Estados Unidos, começou assim: "Eu o sentencio a 6 meses de prisão. Com essas palavras ainda nos meus ouvidos, fui levado para uma prisão em Manchester, na Inglaterra. Eu havia passado por uma das provas mais duras na minha vida jovem. Eu me havia negado a prestar serviço militar." Outro irmão, Harley Harris, serviu como missionário no Equador por muitos anos. Ele começou falando do que aconteceu no dia 2 de setembro de 1950. Estávamos numa assembleia de circuito cercados por uma turba. O prefeito convocou a Guarda Nacional para nos proteger da multidão turbulenta. Soldados com baionetas e fuzis preparados se perfilavam na rua. Debaixo de insultos, caminhamos até os nossos carros e fomos para as sessões restantes da Assembleia. Foi ali que fui batizado aos 14 anos. O irmão Don McLean, do Canadá, que serve na comissão de filial da Australásia, começou sua experiência assim: "Lá estava eu sentado horas a fio, com um membro da Real Polícia Montada canadense ao meu lado. Eu era seu prisioneiro. Rumávamos para o campo de prisioneiros de Ontário, Canadá, e a viagem de 2.400 quilômetros de trem parecia interminável." Com certeza, esses foram momentos decisivos na vida desses irmãos. E no seu caso? Qual foi o momento decisivo na sua vida? Você talvez pense: ninguém pôs uma arma na minha cabeça e disse: "Decida agora se você vai servir a Jeová ou não." Mas muitos de nós tivemos momentos decisivos na vida. Talvez tenha sido quando você decidiu servir a Jeová ou quando decidiu entrar no tempo integral. Talvez tenha envolvido algumas decisões, como vender a casa, fechar uma empresa, ir para Betel ou servir em outro país. Ou pode ser que tenha passado por um teste. Talvez você teve que decidir se faria faculdade ou se aceitaria um emprego com um bom salário. Seja qual for o caso, tenho certeza que muitos de nós nos lembramos de alguns momentos decisivos na vida. Decisões que tomamos e que foram muito boas. Pense um pouco no servo fiel Abraão. Qual foi o momento decisivo na vida dele? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo fala de muitos momentos decisivos na vida de servos fiéis de Jeová. Hebreus 11:8 diz sobre Abraão: "Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, partindo para um lugar que receberia como herança. Ele partiu embora não soubesse para onde ia." Esse foi o momento decisivo na vida de Abraão.
não foi? Ele decidiu obedecer a Jeová, sair de Ur e viajar para um país distante que ele não conhecia. Será que era só isso que ele tinha que fazer para receber uma recompensa? Não. Vamos ler agora o versículo 9. Diz: pela fé viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse em terra estrangeira, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Esse não foi o momento decisivo, certo? Foi um modo de vida fiel a Jeová que Abraão mostrou todos os dias. Então, qual é o ponto? No caso de Abraão, com o tempo ele e sua família atravessaram o rio Eufrates e entraram na Terra Prometida no ano 1943 a.C. Mas ele teve que esperar 25 anos até seu filho Isaque nascer e mais 60 anos até seus netos Esaú e Jacó nascerem. Por fim, ele viveu uns 100 anos como estrangeiro na Terra Prometida antes de morrer. Então, qual é o ponto? É verdade que ele tomou uma decisão. Esse foi um momento decisivo. Mas também continuou sendo fiel a Jeová todos os dias da sua vida, como vimos no versículo 9. A lição que aprendemos é que não são apenas os momentos decisivos que definem o que somos. O que importa é continuarmos servindo a Jeová fielmente. Vamos ser francos. O primeiro parágrafo de muitas experiências que lemos na Sentinela pode começar de modo bem empolgante. Eles colocaram uma arma na minha cabeça. Decida-se. Você quer morrer? Está disposto a morrer por Jeová? Mas no resto do artigo você não vê nada de impressionante acontecer. Desculpe, mas é assim mesmo. Na minha biografia, foi assim também. Por quê? Porque a maior parte da nossa vida não é marcada por momentos decisivos ou coisas empolgantes, mas pela nossa lealdade a Jeová. Então, não podemos achar que esses momentos decisivos já bastam e dizer: eu decidi servir a Jeová, passei no teste, então está tudo bem. Não é bem assim. Temos que continuar servindo a Jeová fielmente. A Bíblia fala de várias pessoas que tiveram um momento decisivo na vida. Por exemplo, Salomão orou a Jeová e foi elogiado por pedir sabedoria em vez de riquezas. Mas ele não continuou fiel a Jeová. Aquele momento decisivo não teve muito valor porque ele acabou sendo infiel a Jeová. E o que dizer de Judas Iscariotes? Será que ele teve momentos decisivos na vida? Pelo visto, foi ele que decidiu seguir a Jesus. E enquanto ele seguia fielmente a Jesus, sem dúvida aconteciam muitas coisas empolgantes. Mas, de novo, aqueles momentos decisivos não serviram para muita coisa porque ele se tornou infiel. Isso nos ajuda a entender por que o apóstolo Paulo disse algumas coisas interessantes pouco antes de falar sobre pessoas fiéis no capítulo 11 de Hebreus. Vamos ler Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículos 35 a 39. Vejam a lição que podemos aprender aqui. No versículo 35, Paulo começa dizendo: portanto, não abandonem a sua coragem, a qual será ricamente recompensada, pois vocês precisam de perseverança. Isso nos lembra que Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o cumprimento da promessa. Pois mais um pouquinho de tempo, e aquele que vem chegará, e não demorará. Mas o meu justo viverá em razão da fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Ora,
Nós não somos os que retrocedem para a destruição, mas os que têm fé para preservar a vida. Que palavras animadoras! Então, ao pensar na sua vida, não fique decepcionado se não tiver acontecido coisas impressionantes que você possa chamar de momentos decisivos. Lembre-se, mais importante do que as decisões que você toma na vida é continuar sendo fiel a Jeová todos os dias. Como o irmão Jackson disse, podemos ter um momento decisivo na nossa vida como cristãos, mas podemos mostrar verdadeira fé no modo como lidamos com desafios do dia a dia. Pode ser que alguém nos trate mal na frente de outros por causa do que acreditamos. Você já passou por isso? Ficou nervoso? Ficou sem saber o que dizer para defender a verdade? No vídeo a seguir, veja o que Cláudio faz ao passar por uma situação assim. Eram daqueles dias que tudo parecia estar dando certo. Aliás, o ano inteiro foi bom desde que eu me batizei. Minha família está mais unida do que nunca. Fiz bons amigos na congregação. Eu até abri um estudo bíblico. Foi tão bom vencer meus medos e começar a fazer mais no serviço de Jeová. Mas as coisas podem mudar de uma hora para outra. E aí, como foi o fim de semana? Peraí só um pouquinho. Sabe, acho que eu vi o Cláudio sábado passado. Parece que ele é uma daquelas pessoas que ficam falando da Bíblia. Ele deve ser... O Cláudio é testemunha de Jeová? Não sei, vou perguntar. Oi, Cláudio. Oi, João, e aí? Era você que estava no calçadão sábado? Isso. Eu sou testemunho de Jeová e, sabe, a gente gosta de falar com as pessoas sobre... Eu não entendo. Vocês vão na casa de pessoas que nem conhecem para falar da sua religião, mas não fazem nada para ajudar o nosso país? Por que vocês não fazem alguma coisa pelo país em vez de ficar incomodando as pessoas? Fiquei muito decepcionado. Acho que eu ainda não tinha conseguido vencer meus medos como eu pensava. Naquela noite, na nossa adoração em família, a gente estudou sobre os irmãos que estão presos por causa da sua fé. Mãe, por que eles estão presos? Porque eles não querem lutar, não querem matar as pessoas. Aquilo mexeu com André. Ele orou pelos irmãos naquela noite. A oração dele me tocou muito. Com tanta coisa na cabeça, eu não consegui pegar no sono. Então levantei e fui pesquisar um pouco. Li sobre o apóstolo Pedro. Ele era zeloso. Mesmo assim, ele teve medo do homem e negou Jesus 3 vezes. Mas com o tempo, ele venceu o medo. Nós demos ordens para não ensinarem nesse nome. Mas, vejam só! Vocês encheram Jerusalém com os seus ensinos e querem trazer o sangue desse homem sobre nós. Temos de obedecer a Deus como governante, em vez de a homens. O Deus dos nossos antepassados levantou Jesus, a quem vocês mataram. Tem que matar! Mata ele! Prestão! Sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm. Pedro se concentrou na sua esperança, não no medo que tinha. Eu quero imitar esses irmãos fiéis. Daí, sei que Jeová vai ter orgulho de mim.
No outro dia, eu acordei pensando no apóstolo Pedro e nos irmãos que estavam presos por causa da sua fé. Eu ainda estava um pouco nervoso, mas preparado para falar com Eric. Ei, João, Eric, aquele dia não deu para explicar, mas se tiverem um tempinho agora, eu queria falar com vocês. Não quero saber. Desculpa aí, Cláudio. Eu pensei que eles nunca mais iam querer ouvir. Mas daí, o João disse que queria saber mais. Pode ser que eu nunca vença totalmente os meus medos, mas meu amor por Jeová e o exemplo dos seus servos corajosos me ajudam a enfrentar esse desafio. Vimos que tirar tempo para meditar em exemplos bíblicos e exemplos dos nossos dias pode nos ajudar a ter coragem para defender nossa fé. Esse é outro exemplo que mostra que tirar tempo para as coisas mais importantes, como oração e estudo pessoal, pode nos ajudar a ser fiéis. Antes de terminar o programa, vamos tirar uns minutinhos para visitar a Hungria, que fica no centro da Europa. As pessoas que visitam esse país podem aproveitar boa comida e vinho e ver a linda e enorme planície conhecida como Puszta. A água também tem um papel muito importante nesse país de muitos rios, lagos e fontes termais. A Hungria tem mais de 21 mil publicadores e quase 300 congregações. Eles estão levando as águas da verdade a outros, apesar da difícil situação econômica do país. Aliás, nos últimos 10 anos, o número de pioneiros regulares quase dobrou. Em 2016, foi formado um pré-grupo no idioma Lovári. Esse idioma é falado por muitos do povo Rom que moram na Hungria. Ninguém do grupo é nativo da língua Lovári, mas eles se esforçam para aprender esse idioma e ajudar essas pessoas que têm sede da verdade. Além disso, uns 30 mil estudantes estrangeiros começaram a estudar em várias universidades da Hungria nesse ano. Isso fez o território ficar bem variado para quem serve numa congregação ou grupo de língua estrangeira. É com muita alegria que nossos irmãos da Hungria mandam seu amor cristão a todos vocês. Nós também mandamos a eles o nosso amor cristão. Direto da sede mundial, esse é o JW Broadcasting.